Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, nossa primeira página de hoje é sobre o Pelanza e toda essa confusão que se instalou na vida do ex-Restart, com acusações, inclusive, com o fato de que supostamente ele teria agredido a própria mãe, coisa que a namorada, a Gabriela Mejan, já foi para as redes sociais, já disse que não foi isso que aconteceu. Ele mesmo já deu entrevista dizendo que ele apenas tentou conter a mãe, que estaria com uma tesoura na mão para atingir a namorada. A coisa foi muito séria, realmente, não é? E depois veio relatos de que a mãe do Pelanza seria depressiva e ela teria esses momentos também de agressividade por conta de uma bipolaridade. Ou seja, o que chama a atenção é um quadro de desagregação familiar de verdade. Isso é uma coisa muito dolorosa, independente se a pessoa que vive, né, essa situação é conhecida do público ou não. São coisas que a gente sabe que existem por aí e que muitas vezes destroem, né, aquele sonho de todo mundo, de que a família é o porto seguro, de que é em casa que você vai ter o descanso, o sossego, a segurança, o afeto, todas aquelas coisas que são básicas para o nosso equilíbrio, para a nossa tranquilidade, para que a gente se sinta bem emocionalmente. Parece que é o nosso refúgio, é o cantinho do mundo onde você se abriga de tudo que acontece aqui fora e que boa parte, né, nunca é de coisas boas, na verdade. E isso mostra que, na verdade, muitas vezes o inferno mora dentro de casa e que é muito melhor você estar do lado de fora do que do lado de dentro. E o caso do Pelanza leva muito a esse tipo de reflexão, não é? Até que ponto ele realmente partiu para essa história da agressão ou não contra a mãe, que é uma coisa muito pesada, que ninguém consegue aceitar por mais motivos que a outra pessoa tenha, a não ser que seja mesmo, em último caso, uma coisa de legítima defesa. Mas ele está dizendo que isso não aconteceu de maneira alguma, porque foi a primeira informação que vazou e que deixou todo mundo muito chocado. Nossa, como um jovem agredindo a própria mãe? A primeira informação que vazou é que ele teria agredido a mãe com uma panela, porque tudo teria acontecido na cozinha. E ele está dizendo, não, isso não aconteceu, eu vou provar, não é verdade. E aí a namorada, e eles estavam morando todos juntos, não é? Contou o lado dela dessa história de uma maneira tão detalhada que leva todo mundo a acreditar nas palavras da Gabriela e de que ela não estaria mentindo mesmo, que foi um caso de sogra não suportar a nora não suportar a sogra, e o Pelanza tem entrado nessa história para separar essa briga, não para agredir a mãe e muito menos para agredir a namorada. Ele ali teria sido, não é, aquele ponto que determinaria o fim do conflito, ou pelo menos isso ele tentou, mas aí a situação transbordou, saiu da porta de casa para fora, não é? Numa outra versão, na versão da agressão. De qualquer maneira, o Pelanza e a Gabriela estão hoje no 89DP, no Morumbi, aqui em São Paulo, para prestar depoimento em relação a essa história. O nosso repórter, o Bruno Tálamo, já está lá na frente da delegacia de polícia, vai poder nos dizer, não é, se eles vão conversar com a imprensa, se eles já falaram que não, como é que eles estão e alguma das informações mais que possam aí constar dessa triste história. O que se lamenta mesmo, porque a gente ainda não ouviu o lado da mãe, só sabia que a mãe disse que também ia prestar queixa à justiça, porque o casal queria fazer exatamente esse tipo de coisa em relação à mãe, né? E ela disse que também faria isso, ou seja, a situação toda é muito triste, é muito pesada, é muito complicada, pode realmente vir a refletir na carreira solo que o ex-Restart está tentando, né, implantar aí, não pode, enfim, são tantos os questionamentos em volta que ainda é muito cedo para se chegar a qualquer conclusão, para se emitir qualquer tipo de opinião. É situação muito delicada de verdade, né? Chocou todo mundo num primeiro momento, as pessoas ouviram as outras informações num segundo momento, os fãs estão aí dando apoio e dando um voto de confiança ao Pelanza em relação a ter ou não agredido a mãe, mas a gente ainda precisa de mais detalhes de tudo isso, que quem saiba, né, sejam esses detalhes revelados hoje. Deixa eu conversar com o Bruno Tálamo, vamos ver se ele está ouvindo a gente, se tem já mais alguma informação lá do 89DP. Boa tarde, Bruno, como é que estão as coisas por aí?
Muito boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos aqui em frente ao 89DP, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, onde por volta de 1h da tarde, Sônia, o Pelanza, ex-vocalista da banda Restart, acompanhado de sua namorada, a Gabriela Merjan, que também é uma blogueira muito conhecida aí nas redes sociais, os dois vieram prestar depoimento aqui ao delegado titular do 89DP, eles que são acusados pela senhora Leni de Cássia Lanza, a mãe do Pelanza, de terem cometido atos de agressão. A senhora Leni, inclusive, Sônia Abrão, registrou 2 boletins de ocorrência, um contra a nora e o outro boletim contra o próprio filho. Ele alega que a nora teria desferido socos, tapas, unhadas, mordidas, e o Pelanza, no calor da discussão, inclusive teria atirado, como você bem disse, Sônia Abrão, até uma panela. A história da panela, Sônia, uma panela em direção à própria mãe. Claro que toda essa história está sendo investigada aqui pelo 89DP, eles chegaram aqui para prestar o depoimento. Na chegada eles conversaram rapidamente com os jornalistas, mas disseram que ao deixarem aqui o 89DP, eles vão conversar sim com os jornalistas, até porque eles querem dar a versão deles da história. Inclusive, Sônia, uma movimentação muito forte. Peço para o nosso cinegrafista, o Sandy, vir aqui com a gente. A gente já vê a movimentação dos jornalistas. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Pelanza já está aqui, Sônia Abrão, estamos ao vivo, ele vai conversar com os jornalistas. A gente já vê o delegado aqui do 89DP. Boa tarde, Pelanza. Estamos aqui aguardando, então, o posicionamento de todos os jornalistas. Vamos, então, começar a entrevista coletiva. Pelanza, boa tarde. Vai ficar lá? Aqui, então vamos nos ajeitando aqui. Tranquilo. Vem aqui, Sandy. Pelanza, boa tarde. Obrigado aqui por atender os jornalistas. Pelanza, a sua mãe lavrou o boletim de ocorrência contra você, contra a sua nora, acusando-os de agressão. A gente escutou a versão dela, agora a gente quer escutar a sua versão e a da sua namorada. Boa tarde. Sim, boa tarde. Eu não sei se a minha mãe acabou se equivocando na hora do nervosismo, eu também nem falei com a minha mãe, como eu disse até para a imprensa ontem, eu estava viajando, fiz um show no Rio de Janeiro no domingo e estava voltando para São Paulo ontem, então eu fui pego de surpresa com tudo isso, com o lance de boletim de ocorrência, com o lance da acusação, que em si é muito pesada, de agressão à minha mãe. E eu prestei as declarações aqui, os esclarecimentos para a polícia. Da minha parte não houve nenhum tipo de agressão. Houve sim um desentendimento, uma briga começando com agressão moral e agressão verbal por parte da minha mãe para minha namorada, e eu tentei a todo momento apaziguar e apartar a situação, porque eu estava no meio de uma situação caótica e muito triste. A minha mãe de um lado e minha namorada do outro, então isso estava me deixando muito chateado. A todo momento eu só queria que a paz reinasse no lugar e que tudo ficasse bem e que a gente pudesse, na base da conversa, resolver as coisas. Mas não foi possível, isso acabou só piorando. As duas acabaram, além de se agredir verbalmente e moralmente, trocando algumas agressões físicas, principalmente por parte da minha mãe. E eu, infelizmente, pouco consegui fazer. O que eu consegui separar, o que eu consegui apartar da briga, eu tentei fazer a minha parte. E eu não sei, eu fiquei bem chateado, estou bem decepcionado pela repercussão do caso. E mãe é mãe, né, cara? Eu não sei se ela se equivocou por conta do nervosismo e acabou misturando um pouco as histórias, distorcendo um pouco do que aconteceu. Mas quero deixar bem claro para todo mundo que da minha parte nunca houve agressão para cima da minha mãe. Mesmo porque se vocês buscarem em rede social ou Facebook, Instagram, ela sempre mostrava uma família harmoniosa, uma família amorosa. E eu não sou médico nenhum para dar laudo de nada, mas a minha mãe ela é muito ciumenta, ela sempre foi muito ciumenta. Eu fiquei lendo também esses dias sobre síndrome de Jocasta, que é uma doença que ataca principalmente as mães, delas se acharem a mulher ideal para o filho e se basear nela como pessoa para a mulher de seu filho ser igual ao que ela é. Então eu acho que esse lance dos ciúmes pode ter atrapalhado bastante. Eu, sei lá, queria conversar também com a minha mãe, não sei se será possível agora por conta de todos esses acontecimentos da polícia, mas queria saber, procurar saber o que aconteceu para ela tomar essas atitudes e principalmente para ela fazer uma acusação dessa sobre mim. O que eu posso garantir para vocês eu já mostrei um vídeo para a polícia, onde mostra que eu não agredi a minha mãe, onde mostra que eu estava segurando ela e separando as duas, e principalmente no boletim de ocorrência dela, ela relatou que eu ataquei uma panela nela, e nesse vídeo mostra que ela estava com a panela na mão, e eu segurando ela, quando ela percebe que está gravando, ela solta a panela na minha mão.
Então, eu não tô aqui para acusar minha mãe, não tô aqui para chamar minha mãe de mentirosa. Eu amo minha mãe, eu amo minha namorada também muito. E devo muito aos meus pais, a tudo que eu sou, ao que me criaram. Eu só quero mesmo deixar bem claro que da minha parte nunca houve nenhum tipo de agressão. Para a polícia eu já mostrei as evidências, espero que isso seja aprovado. E estou muito chateado com a repercussão mesmo, porque muita gente tem me atacado, tem me chamado de vagabundo, de maldito por agredir minha mãe e tudo mais, e a história não foi realmente desse jeito. Então espero que a repercussão disso seja breve e que a justiça seja feita, né, para todos os lados, e que todo mundo fique bem, ela também no canto dela, eu e minha namorada no nosso canto. Só quero que, principalmente, a imprensa pare de comentar coisas deturpadas e distorcidas, porque isso abala o meu trabalho, abala a minha imagem, minha carreira e principalmente a relação que eu tenho com os meus fãs. Veloso, por que você estava gravando esse vídeo nesse momento tenso? Porque foi a hora que eu consegui separar, não fui eu que gravei o vídeo, na verdade quem gravou o vídeo foi a Gabriela. Foi na hora que eu consegui separar as duas. Ela estava sendo agredida e gravou o vídeo? Ela estava sendo agredida antes, depois que eu consegui separar as duas, eu pedi para ela, falei, Gabriela, pega o celular e grava isso. Porque ela estava com uma panela de aço inox, eu acho que mata, né, se bater na cabeça, qualquer coisa muito pesado. E eu pedi para ela gravar o vídeo. No momento do nervosismo também, eu confesso que estava muito nervoso com toda a briga, ela, as duas mais ainda. Mas no momento do nervosismo, essa foi a reação que eu tive. E graças a Deus isso é uma evidência para eu mostrar também a minha inocência. Eu acho que das duas, teve o lance, pode ter sido a troca de agressões, o lance de legítima defesa, e também como começou tudo com uma agressão moral, é tão ruim quanto a agressão física. Então, esse lance, como são duas mulheres, ainda é delicado, mas é mais simples de se resolver. E pelo menos nesse vídeo eu consigo provar que eu não agredi ninguém, a todo momento eu tentei separar e apartar a briga. Segurei minha mãe pelos braços, forte, porque realmente ela estava fora de si, e foi o que eu consegui fazer. Assim. Beleza, a sua namorada... que você já agrediu outras vezes, isso é verdade? Não, isso não é verdade. Por isso que eu disse que talvez ela tenha se confundido no depoimento. Nunca ela perdeu a cabeça desse jeito, muito menos a Gabriela, minha namorada, perdeu a cabeça dessa maneira também. E assim como eu disse, fiquei muito chateado, porque tem muitas coisas, tem algumas inverdades ali naquele depoimento. E eu não, conhecendo a minha mãe, eu não imagino que minha mãe fosse fazer isso propositalmente. Às vezes ela se confundiu. Sinceramente, eu não queria que tudo isso tivesse se tornado público, eu não queria que tudo isso tivesse tido essa repercussão. Mas estou dando as minhas declarações, a minha verdade dos fatos, e mostrei para a polícia também o que eu podia para provar, e infelizmente isso está acontecendo. Mas nunca foi consequência de atos ou de acontecimentos de agressões. A minha mãe às vezes fazia alguns comentários em rede social, algumas brincadeiras entre aspas um pouco maldosas, porque ela tinha muito ciúme da Gabriela. Mas isso nunca foi corriqueiro, assim, isso não vem acontecendo. A sua namorada acusa... Ela pediu para a polícia uma medida protetiva, você sabe disso? Para manter distância de vocês, você sabe disso? Então, assim como eu te falei, é tudo muito recente para mim. Então, eu fiquei sabendo disso agora, a polícia falou comigo também de medida protetiva, como eu disse, estava no Rio de Janeiro, então eu voltei, fiquei na casa do meu pai, conversei bastante com meu pai ontem, a gente veio aqui na delegacia na 89 ontem, mas não conseguimos prestar depoimento. E para mim é tudo uma novidade. Eu não sei esse lance de medida protetiva, com certeza eu não vou invadir a casa da minha mãe ou fazer nada disso, porque eu respeito a minha mãe. E ela me mandou embora de lá. Então, eu tinha minha casa também, tive que vender meu apartamento. Era um momento de reestruturação. Minha banda acabou, eu estava montando um novo projeto, estou começando uma carreira solo. Sempre ajudei minha mãe e meus pais em contas e tudo mais, então era um momento de reestruturação. Agora, se esse for o caso da medida protetiva, eu não puder chegar perto da minha mãe, tranquilo, é a vontade dela, entendeu? Eu só vim aqui mesmo para prestar as declarações, dar o meu depoimento, e espero que, não queria que isso ficasse na justiça e tomasse todo esse rumo, mas espero que o melhor aconteça para todas as partes. A sua namorada acusa sua mãe de tê-la ameaçada com uma tesoura com ponta no calor da discussão. Isso de fato aconteceu? Isso confere. Eu tirei a tesoura da mão da minha mãe, ela chegou não tão perto da Gabriela, mas sim ameaçou. E
Pô, gente, é delicado, é difícil ficar falando sobre isso. Pra mim, machuca muito, principalmente porque eu queria, sei lá, estar com todos vocês aqui falando sobre um novo trabalho, sobre uma nova música, alguma coisa que fosse mais legal e tivesse mais conteúdo. Mas, o que aconteceu eu contei no BO, vocês também vão ter acesso às minhas declarações, com certeza. Muito também eu falei ontem no programa Cidade Alerta com o Bate na Record. Pude ali em 7 minutos, 6 minutos dar a minha versão do que ocorreu. Um pouco nervoso, com a cabeça quente também, porque eu tinha acabado de saber das coisas. E eu espero que tudo se resolva. Eu não quero mal para minha mãe, não desejo mal para ela, tanto que eu não representei contra ela. Ela também me agrediu verbalmente e fisicamente, mas eu não representei contra ela. Em momento algum eu quero alguma coisa da minha mãe, eu quero representar contra a minha mãe, eu quero que ela seja feliz e que tudo para ela se acerte, que esses distúrbios que ela tenha na cabeça, que ela procure auxílio e que tudo se acerte da melhor maneira. Eu não prefiro que isso morra aqui e que eu não tenha mais que falar sobre esse assunto do que postergar isso cada vez mais. Também com relação... Não. Se acabou, eu ficaria feliz. Da minha parte, a minha última pergunta, Pelanza, a Gabriela também alega maus tratos ao cachorro da família. E que também ela recebia muitas ofensas, muitos xingamentos, chutava, inclusive, o cachorro da família. Queria que você falasse com relação a isso também. Isso não foi corriqueiro, mas em algumas oportunidades aconteceu. O cachorro não é da família, o cachorro é da Gabriela. Acaba sendo nosso, né? Tem aquele lance de o cachorro fazer parte da família, e como a gente é muito unido, o cachorro acaba sendo nosso. Ela, por umas 2 ou 3 oportunidades, ela afastou o cachorro com um chute. E até na briga isso também aconteceu, mas prefiro não falar sobre isso, entendeu? Isso é um caso até mais delicado. Hoje em dia tem muita coisa com proteção dos animais e tudo isso. Eu só quero que tudo se acerte, que tudo fique bem. A minha parte eu fiz, e o que eu não fiz também, a acusação que foi feita sobre mim, que é uma inverdade que foi constada no boletim, eu também dei as declarações aqui para a polícia. E espero que agora não está em minhas mãos, espero que tudo tome o melhor rumo. Perfeitamente. Agradecemos então aqui ao Pelanza, Sônia Abrão, pela entrevista coletiva, os jornalistas todos já deixando aqui o local. Ele que, se for condenado dessas agressões, claro, o caso ainda vai à justiça, ele pode ser condenado por lesão corporal leve, e a pena pode ser um acordo, pode ser uma multa. Isso ainda fica a cargo da polícia e posteriormente será julgado aí pela justiça, caso essa história seja levada à frente. Sônia Abrão, a gente segue aqui de prontidão, aguardando aqui no 89DP. O Pelanza agora segue ali dando entrevista para um outro veículo de comunicação e nós continuamos aqui registrando todos os detalhes. Sônia. Certo. Ô Bruno, onde a mãe prestou o depoimento? Foi aí também na 89DP? Na 89DP também, Sônia Abrão. Inclusive, o delegado responsável aqui da 89DP, o que ele disse pra gente, Sônia Abrão, quando nós chegamos aqui ao local, é que realmente a mãe do Pelanza apresentava marcas, hematomas condizentes com a acusação dela. E realmente ela tem marcas de arranhões, de tapas, enfim. Claro que tudo isso vai ser investigado. A gente não sabe se a Gabriela, ela apenas revidou uma agressão que partiu da própria mãe, ou se realmente ela foi agredida conforme ela acusa. Certo. O fato é que o caso está sendo investigado aqui no 89DP e o delegado confirma, sim, esses hematomas no corpo da senhora Leni de Cássia Lanza. Sônia. E da Gabriela, ela prestou depoimento, como é que foi? Gabriela esteve aqui no local também, Sônia Abrão. Nós não registramos a chegada dela aqui, talvez ela tenha entrado por uma outra porta aqui do 89DP, mas a informação que nós tínhamos, pelo menos, é que ela veio acompanhada aqui do Pelanza também para prestar o depoimento. O Pelanza está deixando aqui o local, nós vamos aguardar aqui para ver se ela passa pela entrada principal ou se ela vai deixar aqui o local pelos fundos. Até o momento nós não a vimos, Sônia. Tá certo, então. Bom, qualquer nova informação, se a Gabriela quiser também conversar com a imprensa, é só chamar, tá certo, Bruno? Obrigada, viu? Obrigado, Sônia. Tá aí, gente. Olha, nós estamos aqui também com o Felipe Campos, né? Participando da nossa roda da fofoca. Boa tarde, tá bom, Sônia. querido? Tudo em paz. Boa tarde pra você. O Thiago Rocha também aqui com a gente, Boa né? tarde, Tudo Sônia bom, Abrão? querido? Tudo em jóia. paz, viu? Poderia ser melhor, né? As notícias poderiam ser melhores. Verdade, porque, como o Pelanza falou, é pesado, é muito pesado isso, né? E você envolve a tua mãe, não é? Que é teu porto seguro, teu alicerce. Você envolve a tua namorada.
que é a pessoa que você ama, porque se você não amasse... Quer dizer, pelo jeito, elas que envolveram ele, né? Você também está colocando um cachorrinho que é aquele ser que Indefeso, muitas né? vezes ele é mais importante do que qualquer pessoa da família, porque é um sentimento verdadeiro, não existe traição com o cachorro. Então assim, você vê o Pelanza envolvido nesse mar de polêmicas e com muitas arestas ainda para serem... né? Porque assim, tem o lance do pai, que o pai teria teria pedido a separação, porque eles não estavam falando mais a mesma língua, por conta do comportamento explosivo da mãe. Tem também o lado, por que essa discussão acabou acontecendo? O que foi veiculado, o que se trouxe, é fato ou é boato? Tudo aconteceu por quê? Por conta de um cachorro de estimação? São vários detalhes para esse quebra-cabeça. Esclarecidos mesmo, né? A mãe já deu depoimento, o Pelanza deu depoimento e conversou com a imprensa, como vocês acabaram de ver ao vivo aqui no nosso programa. Falta saber a Gabriela, embora a gente já tenha muitas coisas que ela andou aí conversando pelas redes sociais com o público mesmo. Olha, muita coisa ela andou contando aí. Mas a situação a gente sabe que é delicada e cada um está sofrendo do seu lado. Essa mãe se sentindo agredida pelo filho, seja verbalmente, seja fisicamente. Fisicamente ele nega, não é? A Gabriela, que diz que teve aí na mira, foi alvo de uma provável tesourada, viu seu cachorro sendo chutado, precisou morder a sogra, enfim, é uma coisa que é aquilo que a gente estava falando no começo do programa. É um verdadeiro inferno dentro de casa, né? Onde você quer ter sua paz, sua tranquilidade, se refugiar desse mundo que aqui fora já é tão duro e tão cruel, e em casa, às vezes, as coisas acontecem de uma maneira muito pior, né? Você quer falar? Você sabe, Sônia, enquanto passava a matéria, algumas perguntas ficaram. Por que começou a discussão? Né? Eu acho que o mais Elas importante... já não se davam bem, né? Então assim, e ele comenta sobre a síndrome de Jocasta, enfim, que são... E isso acontece mesmo, de mães que se apaixonam pelos filhos e perdem um pouco a realidade, sabe? Entre o que é ser mãe e o que é simplesmente você idolatrar uma pessoa e se posicionar aí como uma referência na vida dele. Agora eu acho assim, ele já é um rapaz, ele já é homem, ele tem que buscar a vida dele. Eu acreditei muito no posicionamento do Pelanza. Eu acho assim, não cabe a mim a acreditar ou julgar, enfim, porque agora que vai começar realmente toda a investigação. A apuração de Mas tudo eu achei isso, que ele estava né? tranquilo. O que precisa saber verdadeiramente é a essência dessa família, assim, por que tudo isso começou, sabe? Ciúme, ela tem ciúme do filho com a namorada. Isso ele deixou claro também, sim, né? Isso ele falou. Qual é, né? Por que tudo isso aconteceu? E foi justamente porque o Pelanza, se eu não me lembro, ele só teve um problema durante a passagem dele meteórica e na mídia, que foi um cara que ficou midiático muito rápido. Ele só teve um problema, acho que foi com trânsito, alguma coisa do gênero. Isso. Eu nunca vi ele envolvido em outras polêmicas, né? Ele foi pego numa blitz mesmo, numa blitz, foi, Uma né? blitz Que perto aconteceu. da USP. Foi a única exatamente. coisa assim que realmente chamou a atenção na época. Nada que venha desfavorecer o comportamento dele ou prejudicá-lo, sabe? Então ele tem uma postura, eu acho que é bem bacana aí junto com a mídia. Ele foi prestar depoimento, ele conversou muito claramente com a imprensa, né? Ele não fugiu de pergunta nenhuma, poderia ter saído pelos fundos, poderia ter evitado todo mundo. Isso acontece, as pessoas estão tensas, nervosas, não querem saber de conversar com ninguém. Ele não, ele foi lá e explicou e fez questão, porque ele está se vendo aí nesse fogo cruzado, que pode realmente prejudicar a reputação, a imagem dele e já abortar essa carreira solo que ele está tentando. Então é isso que ele está explicando. Ele falou, eu tenho a imagem. Quem estava com a panela na mão era ela. Agora muita gente vai falar assim, poxa, mas como é que você manda gravar a sua mãe no meio de uma briga? A namorada vai lá e grava? Quer dizer, já era uma situação de hostilidade de todos os cantos, de todas as partes das pessoas envolvidas nisso. É uma situação que eu acredito, a gente não pode falar nada de uma forma concreta, que já era um caldeirão ali que
que explodir a qualquer momento, uma panela de pressão, já que a panela entrou nessa história. As coisas já não estavam boas. Eu acho que talvez se eles nunca tivessem vindo a morar juntos, isso não teria acontecido. É a convivência debaixo do mesmo teto que aguça as diferenças e pode levar a essa situação radical, como aconteceu. Mas ele falou, é uma fase de transição, né? Acabou a banda, precisava já procurar outra coisa, ele precisava procurar um canto para ele e para a Gabriela. Enquanto isso, você está na sua casa, né? Está na casa da sua mãe, que você pensa que é sua casa também. Mas parece que a coisa não foi vista assim, inclusive o cachorro como um intruso. Mas a gente não sabe de todos os detalhes e se realmente esses são os motivos e essa seria a posição das coisas e das pessoas. Vamos ouvir? Quem falou o quê? Você está falando do depoimento? Então, olha, o que a Gabriela Merjan, que a gente não sabe se vai prestar ou já prestou depoimento na 89DP no Morumbi aqui, ou se realmente ela ainda não falou, não é? Por enquanto ela não apareceu, mas pelas redes sociais ela conversou com os fãs e olha o que ela disse. Ela, ou seja, a Lene, a sogra, a Lene Pelanza, ela veio pra cima de mim me xingando e batendo. O Pedeu separou, mas ele não bateu na mãe. Quem saiu no tapa fui eu e ela. Ela veio me bater e me xingar. Ah, e tenho roxos na perna, no braço de soco e porrada que ela deu. Não justifica se defender, já que ela veio para cima de mim. Ele não bateu nela em nenhum momento. Ele só separou porque ela não parava de vir para cima de mim. Até que eu me tranquei no quarto para ela parar. E a Gabriela continua. Ela veio me xingar. Na verdade, já é de tempos, olha aí, que ela me odeia e me xinga. Chutava meu cachorro. E eu só cuidava da dela, porque ela nunca cuidou da cachorra. Passava meses sem banho, não comia e etc. Até que um dia eu não aguentei mais ser xingada quieta e xinguei também. Aí ela não aguentou, veio pra cima de mim e tudo mais. Aí eu bati pra me defender. O Pedro berrava pra gente parar e ela não largava o meu cabelo. Eu já estava no chão e ela continuava a me bater. Até que o Pedro segurou os braços dela, ela veio com uma tesoura de ponta falando que iria me matar. Foi quando eu falei que iria embora e me tranquei no quarto. Estou cheia de roxos na perna e corte no braço. Ainda isso porque aconteceu quarta-feira passada. Eu também acho que não é solução, tanto que sempre pedi para conversar e ela só sabia xingar, mas foi o que eu fiz, me tranquei no quarto e fui embora. Ela queria que isso tudo acontecesse. Infelizmente, não tomei as dores dele, foram minhas, ela sempre me xingou e etc. Eu estou voltando para São Paulo para fazer hoje, porque no Rio de Janeiro eu não pude fazer, agora fazer o quê, né? O boletim de ocorrência. Ah, tá. Ela é depressiva, super ciumenta, nunca gostou de nenhuma namorada do Pedro enquanto o Pedro namorava. Não é casa dela, é do pai do Pedro. Eu ficava na casa dele porque o Pedro sempre pediu. Não foi minha intenção, porque para mim as coisas se resolvem na conversa. E eu tentei milhões de vezes conversar e sabe o que ela falava? Não tenho nada para falar com vagabunda. É sim, ela abriria, você não sabe do que ela é capaz. Sabe o pior? Que ela sempre falou para ele, ela ainda vai ter, né, palavrão, ainda vai chamar a imprensa e olha quem fez isso, né, quem fez. Estou procurando, mas não conheço ninguém para poder entrar em contato. Estou tentando ligar e ela não atende. Isso que eu estou tentando fazer. Não dava para fazer o BO no Rio de Janeiro. Eu tentei, disse a Gabriela. Não sei se tem mais coisas, acho que para por aí, mas ela deixou muita coisa de escrita nesses comentários. Ela descreveu muitos detalhes dessa briga toda e sempre o Pelanza tentando, na verdade, separar. Como ele é o conhecido da história, é ele que aglutina tudo, vem tudo pra cima dele na de verdade, verdade, pelo que ela conta e ela narra, quer dizer, você narrou na rede dela, é que na verdade quem deveria ter feito o boletim de ocorrência era ela. Sim, né? sim. Porque se ela que foi agredida, ela falou que ela ainda a situação, falou agora
vou fazer o boletim de ocorrência antes dela. Exatamente. Para não dar tempo dela fazer. Pode ser também. Tudo é possível, né? Ela disse é Tudo depressiva. Uhum. O depressivo é assim, entendeu? Ontem eles tinham falado que ela era depressiva e bipolar também, ou seja, seria uma situação muito complicada. Pode essa mãe realmente ser assim, desestabilizada emocionalmente, ter muito ciúme do filho, não querer nenhuma namorada, ou pelo menos não querer namorada dentro de casa, ainda mais com cachorro, aquela coisa toda? Pode. Existe filho que por conta de namorada, prefere a namorada do que a mãe num caso de briga e vai lá e faz qualquer coisa para defender essa namorada, talvez até mesmo a tentativa de agressão contra a mãe? Pode acontecer também. Agora, só o tempo e a investigação é que vai dizer, não é? Eu achei o depoimento dele crível. Ele passa uma coisa de lucidez, de quem realmente teria tentado contemporizar essa história, pelo menos separar as duas. Ele estava viajando, você chega no meio do sufoco, no meio do barraco, não é fácil. Você já imagina a repercussão que isso vai ter, né? Mãe na delegacia, lavrando boletim de ocorrência contra eles. Pelo jeito, pelo que ele falou, ele não fez boletim de ocorrência contra a mãe. E parece que a Gabriela também não. Eles querem, é o que ele falou, eu não quero que isso vire um processo, eu não quero que isso se arraste na justiça, eu quero que isso acabe aqui mesmo. Ela que fique bem no canto dela, porque nós vamos para o nosso canto agora. Eles vão se separar. Quem sabe daqui a um tempo toda essa poeira assente e eles possam conversar, porque agora pareceu que chegou num ponto de rompimento mesmo, né? Foi aquela explosão total. Daqui para frente é só o tempo mesmo que vai dizer, né? E briga geralmente é complicado, né? Porque cada briga um tem em família, uma opinião, né? É tão doloroso, não é? nossa. Tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade absoluta do que aconteceu. E claro, cada um tem um olhar diferente, porque se tivesse o mesmo olhar, não brigaria, conseguia se entender. Como você falou, eu vi verdade no depoimento do Pelanza. Vi verdade. Não estou aqui para defender o Pelanza. São impressões, né, gente? Primeira impressão é que, assim, ele estava falando de forma aberta, ele estava constrangido de estar, evidentemente, numa delegacia de polícia. Não fugiu de nenhuma pergunta. Não fugiu das perguntas e foi honesto em explicar o que de fato está acontecendo. Agora, quanto ao boletim de ocorrência, eu já acho que o Pelanza pode não fazer, mas a namorada vai fazer. A namorada vai fazer, ela também, vai né? fazer. Porque se a mãe tem essas marcas todas de briga pelo corpo, a Gabriela também tem, pelo que ela disse pelas redes sociais. A briga, na verdade, foi entre as duas, né? O que a gente espera é que, por ser um relacionamento extremamente delicado e fortíssimo, que é o relacionamento de mãe e filha, em algum ponto, depois disso tudo, eles possam vir a resgatar esse lance, porque namorada, né, às vezes está, daqui a pouco não está, daqui a pouco vira a página, mas mãe é para sempre. Ele falou, mãe é mãe, eu quero que ela fique bem, né, no canto dela, mas ele quer que a mãe fique bem. Então que esse é o laço principal dessa história, que não pode ser rompido e ainda rompido de uma maneira tão dramática e traumática como essa. Então vamos ver se o tempo realmente passa a favor deles, não é? Haja a favor dos dois e eles possam voltar a ser mãe e filho no sentido de amor, de verdade, de convivência em harmonia. É isso que a gente torce aqui, né? Só para encerrar. Eu só vou deixar um toque, eu acho que pro Pelanza, eu sei que é difícil a gente passar por cima nessa hora, principalmente que quando se torna público, mas ela é tua mãe e mãe é uma só. Exatamente. Não adianta. E se ela precisa de tratamento, precisa de apoio, né? A Gabriela é namorada, quero que vocês fiquem juntos, enfim, mas tudo pode acontecer. Mãe não muda de endereço, mãe não muda de amor, mãe não muda de nada, ela sempre vai estar ali. Então aproveite, deixa passar 1, 2 dias, procure a sua mãe, converse com ela. Gabriela não precisa estar junto, mas se posicione como filho, se posicione como uma pessoa que você é, porque isso com certeza vai deixar tudo mais tranquilo. Coloque tua mãe talvez disponível para fazer um tratamento, ver se ela quer fazer um tratamento. Acho importante, e ponto, né? Sabe? Eu acho que daí começa uma nova etapa. Entre Gabriela e a sua mãe, eu acredito que o tempo sim possa resgatar alguma coisa, não seja o momento. Mas para que você como filho não fique nesse fogo cruzado e resolva a situação com ela. Exatamente. Para encerrar? Para encerrar, Pelanza, esses conselhos são importantíssimos. O primeiro você já seguiu, é ser transparente. Porque as pessoas poderiam, se ele tivesse saído
pela porta dos fundos, ou se ele tivesse evitado a imprensa, que ele teria algo para esconder, ou que as versões que foram apresentadas são absolutas e ali elas correspondem a 100% da verdade. Exatamente. Ele se posicionou. Ele trouxe a mesma versão que já tinha sido ventilada ontem à tarde, justamente através dos prints. Então, assim, essa história ainda vai ter muitos capítulos, várias coisas vão acontecer. Tem o lance da grana também, que não se falou muito, mas a gente sabe que quando um artista está no auge da carreira, ele tem um faturamento, ele tem um padrão de vida diferenciado, ele conquista alguns bens materiais e depois que ele perde esses shows, essa agenda, as coisas não são as mesmas. Para ele é delicado mesmo. Então, assim, né? É você precisa. Primeiro, e o Pelanza é um menino que fez uma carreira e foi tão bem sucedida que ele teve um programa aqui na nossa Rede TV. Exatamente. O Restart foi contratado pela Rede TV para apresentar um programa de televisão. Então, quando a história dá uma balançada, você fica perdido. Você fala, bom, eu vou recomeçar por onde? Porque muitas vezes é mais fácil você lançar um artista novo do que lançar um artista que já foi sucesso. Mesmo. E as coisas parecem difíceis. Então ele está nesse momento de entre safra. Ainda mais com essa história familiar, eu acho que isso deve estar um conflito na cabeça dele. Muito grande. De verdade, eu não gostaria de ser o Pelanza nesse momento. Imagina você ficar entre dois amores, né? Por mais que seja em tempos de guerra. É muito complicado, mas boa sorte para todos eles aí. A gente vai continuar acompanhando essa história. O Bruno Tálamo continua de plantão lá na 89DP e qualquer nova informação a gente passa para vocês, tá? Mas agora vamos girar a nossa roda. Quem está na escuta com o Bruno? Quem é? Tá, é só escuta? A gente não tem a imagem, é isso? Dá para conversar? Então tá, posso fazer uma pergunta já? Ele está me ouvindo? Tá, aí a gente pergunta várias coisas para ele aí, que o público deve estar querendo saber ainda, né? Se ele vai falar mais um pouco. Aí, tá, perfeito. ele está se preparando, gente. Vamos ver se a gente consegue conversar com ele. Estão acertando os detalhes. Tá, eles estão né? acertando lá os detalhes, porque é importante saber dele. Esse aspecto que o Thiago estava falando, realmente é muito difícil, é uma fase de transição, né? Ele não tem um chão ainda profissional, aquela coisa sólida que ele pode dizer, pisar e dizer, esse é o meu caminho. Então, isso já traz uma turbulência emocional, uma fragilidade toda. Imagina você, né, ter que se dividir entre sua mãe e a sua namorada. Vocês estão, por enquanto, tendo que viver debaixo do mesmo teto, quer dizer, é complicado. Agora não, né? Talvez pinte até a tal da medida protetiva, que, nossa, é mais triste ainda ter que encarar a medida protetiva de filho para mãe. Realmente é muito difícil. Então, como isso tudo ainda vai refletir emocionalmente, psicologicamente nele, a gente não sabe, porque está no calor do acontecimento, ele está aí no olho do furacão, né? Se ele vai ter energia para continuar essa batalha, pelo menos nos próximos meses, a gente também não sabe, vai depender muito do desdobramento de tudo isso. Parece que ele tem o apoio do pai, que pelo menos foi com ele até a delegacia, então um lado, pelo menos, ele tem como suporte. Se isso vai unir mais ele ainda com a Gabriela, ou se de repente isso vai ser um ponto de desentendimento mais cedo ou mais tarde, que acabe separando o casal, é outro ponto de interrogação, ou seja, realmente, né, tá tudo explodindo, tá tudo no ar. Mãe não tem que se meter em relacionamento de filho. Não tem. Não se meta. Pode aconselhar, sim, pode conversar, mas dos dois lados vão sair machucados, com certeza, porque ou a mãe, ou a filha, ou a namorada, ou o namorado, seja lá o que for, papel de mãe não é se meter na relação, papel de mãe é criar. E depois, obviamente, se tiver alguma coisa que seja tão desgostoso para a mãe deixa claro, né, Sônia? Claro, como isso a Gabriela estava falando, tudo se resolve conversando, sim, né? Mas, bom, eles estão lá resolvendo um probleminha técnico, já a gente volta com o Pelanza, tá? Mas sabia que agora você pode fazer uma mini lipo em casa sem cirurgia, com a cinta? Uma situação dessa sobre mim, o que eu posso garantir para vocês eu já mostrei um vídeo para a polícia, onde mostra que eu não agredi a minha mãe, onde mostra que eu estava segurando ela e separando as duas, e principalmente no boletim de ocorrência dela, ela relatou que
eu ataquei uma panela nela, e nesse vídeo mostra que ela estava com a panela na mão, e eu segurando ela, quando ela percebe que está gravando, ela solta a panela na minha mão. Então, eu não estou aqui para acusar minha mãe, não estou aqui para chamar minha mãe de mentirosa, eu amo minha mãe, eu amo minha namorada também muito, e devo muito aos meus pais, a tudo que eu sou, ao que me criaram. Eu só quero mesmo deixar bem claro que da minha parte nunca houve nenhum tipo de agressão. Para a polícia eu já mostrei as evidências, espero que isso seja aprovado. E estou muito chateado com a repercussão mesmo, porque muita gente tem me atacado, tem me chamado de vagabundo, de maldito por agredir minha mãe e tudo mais, e a história não foi realmente desse jeito. Então espero que a repercussão disso seja breve, e que a justiça seja feita, né, para todos os lados, e que todo mundo fique bem, ela também no canto dela, eu e minha namorada no nosso canto. Só quero que, principalmente, a imprensa pare de comentar coisas deturpadas e distorcidas, porque isso abala o meu trabalho, abala a minha imagem, minha carreira e principalmente a relação que eu tenho com os meus fãs. Veloso, por que você estava gravando esse vídeo nesse momento tenso? Porque foi a hora que eu consegui separar, não fui eu que gravei o vídeo, na verdade quem gravou o vídeo foi a Gabriela. Foi na hora que eu consegui separar as duas. Ela estava sendo agredida e gravou o vídeo? Ela estava sendo agredida antes, depois que eu consegui separar as duas, eu pedi para ela, falei, Gabriela, pega o celular e grava isso. Porque ela estava com uma panela de aço inox, eu acho que mata, né, se bater na cabeça, qualquer coisa muito pesado. E eu pedi para ela gravar o vídeo. No momento do nervosismo também, eu confesso que estava muito nervoso com toda a briga, ela, as duas mais ainda. Mas no momento do nervosismo, essa foi a reação que eu tive. E graças a Deus, isso é uma evidência para eu mostrar também a minha inocência. Eu acho que das duas, teve o lance, pode ter sido a troca de agressões, o lance de legítima defesa, e também como começou tudo com uma agressão moral, é tão ruim quanto a agressão física. Então, esse lance, como são duas mulheres, ainda é delicado. Como eu disse até para a imprensa ontem, eu estava viajando, fiz um show no Rio de Janeiro no domingo e estava voltando para São Paulo ontem. Então, eu fui pego de surpresa com tudo isso, com o lance de boletim de ocorrência, com o lance da acusação, que em si é muito pesada, de agressão à minha mãe. E eu prestei as declarações aqui, os esclarecimentos para a polícia. Da minha parte não houve nenhum tipo de agressão. Houve sim um desentendimento, uma briga começando com agressão moral e agressão verbal por parte da minha mãe para minha namorada, e eu tentei a todo momento apaziguar e apartar a situação, porque eu estava no meio de uma situação caótica e muito triste. A minha mãe de um lado e minha namorada do outro, então isso estava me deixando muito chateado. A todo momento eu só queria que a paz reinasse no lugar e que tudo ficasse bem e que a gente pudesse, na base da conversa, resolver as coisas. Mas não foi possível, isso acabou só piorando. As duas acabaram, além de se agredir verbalmente e moralmente, trocando algumas agressões físicas, principalmente por parte da minha mãe. E eu, infelizmente, pouco consegui fazer. O que eu consegui separar, o que eu consegui apartar da briga, eu tentei fazer a minha parte. E eu não sei, eu fiquei bem chateado, estou bem decepcionado pela repercussão do caso. E mãe é mãe, né, cara? Eu não sei se ela se equivocou por conta do nervosismo e acabou misturando um pouco as histórias, distorcendo um pouco do que aconteceu, mas quero deixar bem claro para todo mundo que da minha parte nunca houve agressão para cima da minha mãe, mesmo porque se vocês buscarem em rede social ou Facebook, Instagram, ela sempre mostrava uma família harmoniosa, uma família amorosa, e eu não sou médico nenhum para dar laudo de nada, mas a minha mãe ela é muito ciumenta, ela sempre foi muito ciumenta. Eu fiquei lendo também esses dias sobre síndrome de Jocasta, que é uma doença que ataca principalmente as mães, delas se acharem a mulher ideal para o filho e se basear nela como pessoa para a mulher de seu filho ser igual ao que ela é. Então eu acho que esse lance dos ciúmes pode ter atrapalhado bastante. Eu, sei lá, queria conversar também com a minha mãe, não sei se será possível agora por conta de todos esses acontecimentos da polícia, mas queria saber, procurar saber o que aconteceu para ela tomar essas atitudes e principalmente
para ela fazer uma acusação. Um jovem agredindo a própria mãe. A primeira informação que vazou é que ele teria agredido a mãe com uma panela, porque tudo teria acontecido na cozinha. E ele está dizendo, não, isso não aconteceu, eu vou provar, não é verdade. E aí a namorada, e eles estavam morando todos juntos, né, contou o lado dela dessa história de uma maneira tão detalhada que leva todo mundo a acreditar nas palavras da Gabriela e de que ela não estaria mentindo mesmo. Que foi um caso de sogra não suportar a nora não suportar a sogra, e o Pelanza tem entrado nessa história para separar essa briga, não para agredir a mãe e muito menos para agredir a namorada. Ele ali teria sido, não é, aquele ponto que determinaria o fim do conflito, ou pelo menos isso ele tentou, mas aí a situação transbordou, saiu da porta de casa para fora, não é? Numa outra versão, na versão da agressão. De qualquer maneira, o Pelanza e a Gabriela estão hoje no 89DP, no Morumbi, aqui em São Paulo, para prestar depoimento em relação a essa história. O nosso repórter, o Bruno Tálamo, já está lá na frente da delegacia de polícia, vai poder nos dizer, não é, se eles vão conversar com a imprensa, se eles já falaram que não, como é que eles estão e alguma das informações mais que possam aí constar dessa triste história. O que se lamenta mesmo, porque a gente ainda não ouviu o lado da mãe, só sabia que a mãe disse que também ia prestar queixa à justiça, porque o casal queria fazer exatamente esse tipo de coisa em relação à mãe, né? E ela disse que também faria isso, ou seja, a situação toda é muito triste, é muito pesada, é muito complicada, pode realmente vir a refletir na carreira solo que o ex-Restart está tentando, né, implantar aí, não pode, enfim, são tantos os questionamentos em volta que ainda é muito cedo para se chegar a qualquer conclusão, para se emitir qualquer tipo de opinião. É situação muito delicada de verdade, né? Chocou todo mundo num primeiro momento, as pessoas ouviram as outras informações num segundo momento, os fãs estão aí dando apoio e dando um voto de confiança ao Pelanza em relação a ter ou não agredido a mãe, mas a gente ainda precisa de mais detalhes de tudo isso, que quem saiba, né, sejam esses detalhes revelados hoje. Deixa eu conversar com o Bruno Tálamo, vamos ver se ele está ouvindo a gente, se tem já mais alguma informação lá do 89DP. Boa tarde, Bruno, como é que estão as coisas por aí? Muito boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos aqui em frente ao 89DP, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, onde por volta de 1h da tarde, Sônia, o Pelanza, ex-vocalista da banda Restart, acompanhado de sua namorada, a Gabriela Merjan, que também é uma blogueira muito conhecida aí nas redes sociais, os dois vieram prestar depoimento aqui ao delegado titular do 89DP, eles que são acusados pela senhora Lenide Cássia Lanza, a mãe do Pelanza, de terem cometido atos de agressão. A senhora Leni, inclusive, Sônia Abrão, registrou 2 boletins de ocorrência, um contra a nora e o outro boletim contra o próprio filho. Ele alega que a nora teria desferido socos, tapas, unhadas, mordidas, e o Pelanza, no calor da discussão, inclusive teria atirado, como você bem disse, Sônia Abrão, até uma panela. A história da panela, Sônia, uma panela em direção à própria mãe. Claro que toda essa história está sendo investigada aqui pelo 89DP, eles chegaram aqui para prestar o depoimento. Na chegada eles conversaram rapidamente com os jornalistas, mas disseram que ao deixarem aqui o 89DP, eles vão conversar sim com os jornalistas, até porque eles querem dar a versão deles da história. Inclusive, Sônia, uma movimentação muito forte. Peço para o nosso cinegrafista, o Sandy, vir aqui com a gente. A gente já vê a movimentação dos jornalistas. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Pelanza já está aqui, Sônia Abrão, estamos ao vivo, ele vai conversar com os jornalistas. A gente já vê o delegado aqui do 89DP. Boa tarde, Pelanza. Estamos aqui aguardando, então, o posicionamento de todos os jornalistas. Vamos, então, começar a entrevista coletiva. Pelanza, boa tarde. Vai ficar lá? Aqui, então vamos nos ajeitando aqui. Tranquilo. Vem aqui, Sandy. Pelanza, boa tarde. Obrigado aqui por atender os jornalistas. Pelanza, a sua mãe lavrou o boletim de ocorrência contra você, contra a sua nora, acusando-os de agressão. A gente escutou a versão dela, agora a gente quer escutar a sua versão e a da sua namorada. Boa tarde. Sim, boa tarde. Eu não sei se a minha mãe acabou se equivocando na hora do nervosismo, eu também nem falei com a minha mãe.
Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, nossa primeira página de hoje é sobre o Pelanza e toda essa confusão que se instalou na vida do ex-Restart, com acusações, inclusive, com o fato de que supostamente ele teria agredido a própria mãe, coisa que a namorada, a Gabriela Merjan, já foi para as redes sociais, já disse que não foi isso que aconteceu. Ele mesmo já deu entrevista dizendo que ele apenas tentou conter a mãe, que estaria com uma tesoura na mão para atingir a namorada. A coisa foi muito séria, realmente, não é? E depois veio relatos de que a mãe do Pelanza seria depressiva e ela teria esses momentos também de agressividade por conta de uma bipolaridade. Ou seja, o que chama a atenção é um quadro de desagregação familiar de verdade. Isso é uma coisa muito dolorosa, independente se a pessoa que vive, né, essa situação é conhecida do público ou não, são coisas que a gente sabe que existem por aí e que muitas vezes destroem, né, aquele sonho de todo mundo, de que a família é o porto seguro, de que é em casa que você vai ter o descanso, o sossego, a segurança, o afeto, todas aquelas coisas que são básicas para o nosso equilíbrio, para a nossa tranquilidade, para que a gente se sinta bem emocionalmente. Parece que é o nosso refúgio, é o cantinho do mundo onde você se abriga de tudo que acontece aqui fora e que boa parte, né, nunca é de coisas boas, na verdade. E isso mostra que, na verdade, muitas vezes o inferno mora dentro de casa e que é muito melhor você estar do lado de fora do que do lado de dentro. E o caso do Pelanza leva muito a esse tipo de reflexão, não é? Até que ponto ele realmente partiu para essa história de agressão ou não contra a mãe, que é uma coisa muito pesada, que ninguém consegue aceitar por mais motivos que a outra pessoa tenha, a não ser que seja mesmo, em último caso, uma coisa de legítima defesa. Mas ele está dizendo que isso não aconteceu de maneira alguma, porque foi a primeira informação que vazou e que deixou todo mundo muito chocado. Nossa, como?